E agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula sobre triângulos. Vejamos aqui a altura de um triângulo. O que é a altura de um triângulo? É um segmento que une um dos vértices do triângulo ao lado oposto, formando com esse lado um ângulo reto. Veja, esse segmento que liga o ponto A até esse ponto aqui, que eu vou chamar de H, ele parte tem origem no ponto A, que é um dos vértices do triângulo, e forma com o lado BC, que é o lado oposto a esse vértice, forma com ele um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. É possível traçar todas as alturas do triângulo. Vamos traçar as demais alturas. A altura relativa ao lado AC e a outra altura relativa ao lado AB. Então aqui nós traçamos as três alturas do triângulo ABC. A altura AH, que é relativa ao lado BC, a altura é esta linha aqui. Nós temos a altura relativa ao lado AC, que é essa outra linha aqui que liga o ponto B ao ponto que eu chamei aqui de H', e a altura relativa ao lado AB, que é esse segmento que liga o ponto C ao ponto H, duas linhas. Então, veja bem, quando a gente traça as alturas do triângulo, são linhas que formam ângulos de 90 graus com o lado oposto ao vértice que esse segmento tem origem, e essas três alturas, quando traçadas, elas se encontram em um único ponto. Então, toda vez que você traçar as alturas de um triângulo, as três alturas de um triângulo, elas vão sempre se encontrar no mesmo ponto. E esse ponto a gente chama de ortocentro. Então, o ponto de encontro das alturas recebe o nome de ortocentro. Mas uma observação referente a isso. Esse ponto ele pode ser interno ao triângulo, mas também pode ser externo. Agora veja nesse triângulo como ficam as alturas referentes a cada um dos lados. Se eu quiser traçar a altura referente ao lado BC, vai ser um segmento que parte do ponto A, perceba que para formar um ângulo reto, ela teria que descer aqui. Então, para isso eu tenho que prolongar aqui o lado BC e traçar a altura aqui. Se eu quiser traçar a altura referente ao lado AB, eu tenho que ter um segmento que parte do ponto C, formando um ângulo reto com o lado AB. Então, para isso também eu tenho que prolongar este lado, para que eu forme aqui um ângulo de 90 graus. E se eu quiser traçar a altura referente ao lado AB também, eu vou partir de B e formar com o lado AC um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, esses três segmentos são as alturas do triângulo ABC. Mas onde é que esses segmentos se encontram? Eles vão se encontrar se eu prolongá-los. Então, se esses três segmentos forem prolongados, perceba que eles vão se encontrar neste ponto. Eu vou chamar aqui de O, e esse ponto é o ortocentro do triângulo ABC. Ou seja, é o ponto de encontro das suas alturas. E agora nós vamos ver o que é a mediana de um triângulo. A mediana de um triângulo é um segmento que vai unir um vértice ao ponto médio do lado oposto. Eu posso marcar aqui no lado BC o ponto médio, ou seja, o ponto que fica no centro desse segmento, do segmento BC.
fazer a união desses pontos. Eu vou chamar esse ponto de M. Perceba que aqui não há preocupação com a medida desse ângulo. Então aqui, diferentemente da altura que tinha que formar um ângulo reto, aqui não. O que importa é ligar o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, para traçar as demais medianas, que são 3, eu vou determinar o ponto médio desse lado e desse lado e traçar o segmento. Então, nós traçamos as 3 medianas, a mediana AM, a mediana BM', e a mediana CM, 2 linhas. Ou seja, eu marquei os 3 pontos médios e tracei 3 segmentos de reta, formando assim as medianas. Perceba que esses 3 segmentos eles se encontram no mesmo ponto, que eu vou chamar de G, e esse ponto recebe o nome de baricentro. É o baricentro do triângulo, é o nome que se dá ao ponto de encontro das medianas. Bissetriz de um triângulo. A bissetriz de um triângulo é um segmento que une um vértice do triângulo ao lado oposto desse triângulo, dividindo o ângulo desse vértice em 2 ângulos de mesma medida. Ou seja, para obter a bissetriz do ângulo A, eu tenho que dividir esse ângulo em 2 ângulos de mesma medida. E fazer a ligação desse ponto para o lado oposto do triângulo. Então, eu dividi esse ângulo A em 2 ângulos de mesma medida, ligando aqui ao ponto que eu vou chamar de S. Agora, eu vou traçar um segmento dividindo o ângulo B em 2 ângulos de mesma medida. Então, eu tenho aqui 2 ângulos de medidas iguais. E para traçar a última bissetriz, nós vamos dividir o ângulo C em 2 ângulos também de mesma medida. Então aqui nós temos as 3 bissetrizes desse triângulo. A bissetriz AS, que liga o ponto A ao lado BC, dividindo o ângulo A em 2 ângulos de mesma medida. A bissetriz que sai do vértice B, ligando o ponto B ao ponto S', e a bissetriz relativa ao lado AB, que parte do vértice C, ligando o ponto C ao ponto S, 2 linhas. Então nós temos aqui as 3 bissetrizes desse triângulo que se encontram em um mesmo ponto, que também é um ponto interno do triângulo. Esse ponto, que eu vou chamar de I, recebe o nome de incentro. Para finalizar, mediatriz. O que é a mediatriz de um segmento? A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento, formando com esse segmento um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então aqui eu posso considerar como sendo uma reta R que passa pelo ponto médio do segmento AB, formando com esse segmento um ângulo de 90 graus. Agora, considerando o triângulo, nós podemos traçar 3 mediatrizes. Por quê? Porque o triângulo tem 3 lados e cada lado é um segmento de reta. Então vamos traçar as mediatrizes desse triângulo. Primeira coisa, nós vamos definir os pontos médios de cada um dos lados. Ponto médio do lado BC está nesse ponto, eu vou chamar de M. O ponto médio do lado AB está nesse ponto, que eu posso chamar de N. E o ponto médio do lado AC está nesse ponto, que eu posso chamar de P. Agora, pelos pontos M, N e P,
eu vou traçar 3 retas formando ângulos retos com os lados que contêm esses pontos. Então aqui nós traçamos as 3 mediatrizes referentes aos lados BC, AB e AC, passando pelos pontos M, N e P. Então eu posso observar que aqui não são segmentos de reta que estão ligando o vértice a um determinado ponto, mas são retas que passam pelos pontos médios de cada um dos lados, formando com esses lados ângulos retos. Então, eu posso chamar essas retas, por exemplo, de R, S e T. Então, essas 3 retas, R, S e T, são as mediatrizes do triângulo e também elas se encontram em um mesmo ponto. Esse ponto aqui nós chamamos de circuncentro. Então, o circuncentro de um triângulo é o ponto de encontro de suas mediatrizes. Vejamos aqui alguns exemplos de aplicação dos elementos estudados. Exemplo 1. Sendo AH a altura do triângulo ABC, determine os valores de x e y. Então, como o problema diz que o segmento AH é a altura do triângulo, isso me informa que esse ângulo é 90 graus. E assim como esse aqui também mede 90 graus. Eu posso considerar aqui que eu tenho 2 triângulos. E assim eu posso encontrar o valor de x e de y. Considerando esse triângulo da esquerda, ABH, nós sabemos que a soma de seus ângulos internos dá 180 graus, então nós temos que x mais 70 graus mais 90 graus é igual a 180 graus. Então, x mais 160 graus é igual a 180 graus. Logo, x vai ser igual a 180 graus menos 160 graus, ou seja, x é igual a 20 graus. Esse é o valor do ângulo de medida x. E, para encontrar o valor do y, a gente utiliza o mesmo procedimento. No triângulo da direita, o triângulo AHC, nós temos que y mais 60 mais 90 é igual a 180 graus. Então, y mais 150 graus é igual a 180 graus, logo y vai ser igual a 180 menos 150, ou seja, y vale 30 graus. Então, os valores de x e y são 20 e 30. Exemplo 2. No triângulo ABC, BD é a bissetriz relativa ao lado AC. Quais os valores de x e y? Eu sei que essa linha BD é bissetriz, o segmento BD é a bissetriz desse ângulo aqui. Se esse ângulo aqui mede 38, logo, aqui também mede 38 graus, já que essa linha divide esse ângulo B em 2 ângulos de mesma medida. Agora, para encontrar o valor do x, como eu já sei o valor desse ângulo, e tenho esse ângulo aqui, eu posso encontrar esse ângulo aqui. Observação, esse ângulo interno do triângulo aqui, do triângulo BDC, esse ângulo interno mede 60 graus, porque esses 2 ângulos são opostos pelo vértice. Então, aqui agora fica fácil de descobrir os valores de x e y. Perceba que esse ângulo aqui, esse ângulo e esse ângulo aqui são suplementares. Então, se esse ângulo mede 60, tanto faz eu usar esse ou esse ângulo aqui é o suplemento de um desses 2 ângulos. Então, como esse ângulo todo mede 180 graus, aqui eu tenho 60, então esse aqui mede 120 graus. Então, o valor desse ângulo é 120. Então, daqui a gente encontra o valor do x. Sabendo, nós vamos usar
esse triângulo da esquerda para calcular o valor do x e o triângulo da direita para calcular o valor do y. Eu sei que x mais 120 mais 38 graus é igual a 180 graus. Logo, x mais 158 graus é 180 graus. Então, x é igual a 180 graus menos 158 graus. Logo, x é igual a 22 graus. E para encontrar o valor do y, nós vamos usar o triângulo da direita aqui. Nós temos que y mais 60 graus mais 38 graus é igual a 180 graus. Logo, y mais 98 graus é igual a 180 graus. Então, y vai ser igual a 180 graus menos 98 graus. Logo, y é igual a 82 graus. Então, assim nós encerramos essa aula sobre triângulos. Bons estudos e até a próxima aula.